Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Quem vos fala é Daura Alves. Estamos dando início ao programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, situada no bairro da Vila Isabel, na Travessa Paulino Alves Tavares, número 145, ao lado do Residencial Vila Nova. E você é o nosso convidado para conhecer a nossa instituição e as reuniões públicas que ocorrem às segundas e quintas-feiras, às 20 horas. Nessa tarde abençoada por Deus, agradecemos a companhia, as bênçãos dele constantemente na nossa existência. Rogamos a Jesus presente que nos auxilie nas palavras, conduzindo o programa da tarde e nos ajudando também a refletir sobre as nossas semeaduras. Na tarde de hoje, trouxemos aqui um tema muito importante. Se a colheita começasse hoje, você estaria tranquilo? Vamos conversar sobre isso. Sabemos que a vida não cobra por ano, cobra por atitudes, e nós precisamos ter as melhores atitudes possíveis, e nem sempre é fácil. Se hoje fosse o dia da colheita, o que estaríamos levando no cesto? Você já parou para pensar nisso? Todos nós precisamos de um tempo para refletirmos as nossas ações cotidianas. Eu, você, todos nós. Muitas das vezes agimos por impulsividade, por imediatismo, por falta de uma escuta ativa nas nossas consciências, porque Deus fala conosco o tempo todo e muitas das vezes nós não o escutamos, tomamos atitudes sem planejamento, sem reflexão, sem calma. E na grande maioria, quando elas são, né, tomadas nesse nível, com raiva, com agressividade, repentinamente, sem a reflexão, muitas das vezes nós nos arrependemos, nós cometemos equívocos, enganos, e quando vê, já falou, porque falamos muitas das vezes sem pensar, no ato da raiva. Então, nós precisamos pensar nessas atitudes, nós precisamos acalmar o ânimo dos nossos corações no momento da dor, no momento da raiva. Pensa, acalma, para depois responder, para depois agir. Lembrem-se que estamos reencarnados num mundo de provas e expiações. E essa compreensão nos leva à base doutrinária da lei de causa e efeito, e em especial a parábola do semeador, lá no capítulo 17 do Evangelho, segundo o Espiritismo, na página 327, naquela obra mais antiga, e a liberdade de pensar, lá na questão do Livro dos Espíritos, 833. Que o homem goza total liberdade e conduz o seu livre-arbítrio, mais lá na 843. Então, nós precisamos entender que nós temos essa liberdade de consciência, nós temos essa liberdade de pensar e agir. Nós sabemos exatamente conduzir esse livre-arbítrio, ainda que as nossas escolhas em algumas vezes são equivocadas. Praticamos ainda erros naturais desse mundo de provas e expiações, mas ninguém mesmo, colhe o que não plantou, mas ninguém deixa de colher o que plantou. Então, quando nós nos reportamos à colheita, à lei de causa e efeito, Jesus disse para nós que ela seria o quê?
obrigatória. Então, se ela é obrigatória, nós vamos colher exatamente tudo aquilo que nós tivermos plantado. Às vezes nos deparamos com falas do tipo: a pessoa é tão boa, generosa, caridosa e está tão doente, não merecia isso. Ou então, fulano apronta tanto e não acontece nada de ruim na vida dele, né? Nem gripe pega. Será mesmo que essa é uma boa atitude cristã nossa? Não, né? De jeito algum. Precisamos ser indulgentes o tempo todo com o nosso semelhante, com todos, e mesmo que criminosos, no momento, um dia, todos nós, né? Todos mesmo, seremos perfeitos. Se o criminoso hoje, ele está nessa condição, vai chegar um dia, um momento que ele vai despertar para o bem, para a luz, para a fraternidade, vai se arrepender, vai rogar a Deus Todo-Poderoso, justo e bom, uma possibilidade, uma oportunidade dele se redimir, se reparar, recomeçar e fazer de forma melhor e mais assertiva, num processo aí de longas aprendizagens. E todos nós teremos essa chance. Ninguém vai ficar fadado ao erro eternamente, muito menos ao sofrimento eternamente, porque nós melhoramos a cada encarnação. Aliás, se nós percebermos, nós não somos igual ao ano passado, nós não somos iguais a uma década atrás. Por quê? Isso significa que nós estamos melhorando, nós estamos em constante transformação, crescimento moral, crescimento espiritual, crescimento de conhecimento, de sabedoria. Então, nós estamos numa busca constante, numa troca constante de informações, de conexões, e isso vai moldando as pessoas, o caráter, né? O jeito, o conhecimento. Esses saberes não tem como, quando o saber é bom, nos paralisar. Pelo contrário, ele nos impulsiona à frente, ele nos coloca numa posição melhor do que nós estávamos antes. O que significa que a cada reencarnação nós vamos estar melhores. E esse é o propósito na existência, nesta reencarnação. Porque se nós lá atrás fôssemos pessoas que não tivéssemos alcançado nenhuma evolução, nenhuma reparação, talvez nós não tivéssemos tido a oportunidade de estarmos aqui nesse momento, na família certa, no endereço que precisamos. Se nós estamos, é porque algo nós já nos depuramos, estamos a depurar, nos arrependemos e estamos tendo esta oportunidade maravilhosa do Pai Celestial, que nunca desampara nenhum de seus filhos, por mais equívocos morais que nós cometamos nesta ou em outras existências passadas. Justo será sempre a nossa colheita, né? Então, parece mesmo, quando nós falamos, né, que algumas pessoas aprontam tanto e que não acontece nada, essa fala mesmo que nem é cristã, né? Como se você quisesse que o outro se desse mal porque ele é um criminoso, porque ele é errante o tempo todo, e como se aquele que é fiel a Deus, está numa vida, né, cristã, está fazendo o bem, a caridade, e algo acontece com ele como se nada pudesse acontecer, como se ele tivesse aí blindado. Não, as pessoas que estão no templo de oração, na casa espírita,
nas outras denominações religiosas, na igreja, no culto, elas também padecem, elas também passam por privações, por sofrimento, por angústia. E é isso que vai fazendo com que o ser humano se adapte e crie novas formas de se melhorar, de crescer, de ter resiliência para passar pelo momento difícil da dor e buscar sempre estar numa posição melhor, diferente. Não melhor que o outro, mas melhor que a si mesmo, melhor que ele esteve ou estava tempo atrás. Então nós estamos sempre nos ressignificando. E isso que é o fantástico, porque o Pai dá essa oportunidade. Então aquele que ficou impune, que fez muito mal, não é? À sociedade, aos seus semelhantes, ele pode sim se safar numa existência como nessa. Quantos nós percebemos nas redes sociais falas, fulano Beltrano está foragido, procura-se, e aí coloca o rosto de um cidadão lá, que não é aquele momento um cidadão de bem. Por quê? Porque ele causou mal, ele causou um dano social, uma agressão física a alguém, ele lesou alguém, e ele está foragido, ou seja, ele fugiu daquele ato criminal para que ele possa cumprir o que ele necessite, para que ele faça a sua colheita obrigatória. Só que num ato de um fugitivo não ser pego, não quer dizer que ele não vai colher um dia todo o mal que ele tenha feito para alguém. Isso daí não tem como. A justiça divina, ela é natural, ela é algo que ninguém foge. Nós não podemos fugir das leis divinas e naturais. São leis de Deus. Então, se você hoje está impune, não é? Não foi ali pego no flagrante, não foi pego no ato errado, não está sendo punido pela justiça do homem, pela lei civil, lá numa próxima encarnação, você vai estar sendo, né, impedido de uma liberdade momentânea de convivência social, aonde muitas pessoas vão às vezes fazer um protesto, vão fazer faixas, vão fazer tantas coisas querendo o tempo todo defender aquele irmão, porque ele é bom, porque ele é bom marido, porque ele é bom pai, porque ele é bom filho, porque ele é um bom funcionário, um bom patrão. Ou seja, aquela criatura nessa existência que está nessa condição de exemplo, que as pessoas veem ele como exemplo e de repente ele é colocado numa situação de prova, afastado, não é? Aí do convívio social, injustamente, entre aspas, será que não é esse que ficou impune de uma criminalidade cometida outrora, ou seja, numa existência anterior? Porque, veja, a corrigenda, ela é necessária, Joana de Ângeles nos convida, né, o tempo todo para que nós possamos fazer essa reforma íntima, para que nós possamos nos autoconhecer e ir lapidando-nos aos poucos as mazelas, as más tendências, as más inclinações que existem em nós. Kardec perguntou quando se reconhece, né, o verdadeiro espírita, e os espíritos disseram para ele quando, não é, o cristão e o espírita vai ser reconhecido quando ele verdadeiramente conseguir domar as suas más tendências e más inclinações. E isso é todo cristão, não é? Porque todos nós temos ainda mazelas das existências pretéritas, ou seja, anteriores a esta, porque nós temos uma única vida e várias etapas, várias reencarnações, até um dia sermos o espírito perfeito, não é? Iluminado, chegarmos também a
porte do Espírito que Jesus representou e representa para nós, na nossa vida. Então, veja, quando nós vemos esta injustiça, entre aspas, a doutrina espírita vai nos esclarecer. Aonde está a causa, se não é atual, da aflição que aquele irmão está passando? A causa é anterior. Anterior porque nós temos várias existências. O corpo vai acabar, não é? Vai se decompor. Nós somos uma tabela periódica ambulante. Todos os elementos químicos nos constituem, mas todos eles vão dar vida, vão constituir novos micro-organismos. Na decomposição desse corpo físico, no ato da morte, esse corpo que nos abriga, que na verdade é um empréstimo de Deus, do qual nós devemos cuidar e cuidar bem. E cuidar do corpo não é só apenas ter uma boa alimentação, não é? Ir num profissional de nutrição e ter ali um mapeamento alimentar digno, plausível, para que eu tenha uma qualidade de vida, né, legal. Não, não é só isso. Isso faz parte, isso tem que ser um hábito, como escovar os dentes. Mas é necessário também ter uma noite boa de sono, ter uma vigilância dos pensamentos, ter a vigilância da fala e ter a vigilância da atitude. Então, e uma saúde mental, porque se eu não consigo ter uma saúde mental e equilibrar esses pensamentos e os meus atos, nós vamos adoecendo. As pessoas procuram a questão da saúde mental quando começam a perder a saúde mental. Não fazem algo para a manutenção dessa saúde mental, ou seja, quando a pessoa começa a ficar esquecida demais, né? Começa a ficar preocupado com o esquecimento que antes era lá uma vez ou outra corriqueiramente, agora está num processo mais assíduo. E aí ela fica com medo do Alzheimer, e aí ela começa a procurar os profissionais da saúde que vão ajudá-la nesse processo de cognição, de estimulação mental para o desenvolvimento, né, das novas vias neurais, porque nós sabemos que hoje o nosso cérebro, né, não é hoje, o cérebro sempre foi, né, sempre teve essa plasticidade toda e a capacidade de criar novas vias neurais, novos caminhos, novas estradas, novos circuitos, para que sim, mesmo que um cérebro esteja com Alzheimer, ele consegue fazer novas conexões e ficar bem. Então, isso já é comprovado cientificamente. Só que hoje a ciência, né, está aí mostrando os fatos, as evidências, para que nós possamos conhecer e entender mais. Então, as pessoas buscam essa saúde, muitas das vezes, quando já está estabelecida e instaurada ali uma doença. E se nós não começarmos a entender quem somos, o que viemos fazer aqui, qual é o propósito, o que eu preciso alcançar, não é o ter, porque muitos estão vivendo só para o ter e esquecem o ser, a conectividade com o Pai, não é? Ah, mas eu preciso disso, estar na igreja todos os dias. Ah, alguns falam, é beata, e lá, não sai da casa espírita, e não sai da missa, e não sai do culto. Nós não viemos para agradar todo mundo e nós não vamos agradar. Se nosso irmão mais velho, Jesus, que veio mostrar o caminho, o modelo, a verdade e a vida, ele não agradou todos, imagine nós, simples criaturas errantes, desejando aprender e melhorar a cada dia. E o Pai, ele não exige mais do que nós podemos alcançar.
Desde que nós tenhamos uma permanência e uma insistência em andar no caminho iluminado, seguir os desígnios do nosso irmão Jesus Cristo, isso que é fantástico, porque as coisas vão fluindo, vão acontecendo, né? Nós podemos tudo, mas nem tudo nos convém. E quando nós começamos a nos entender o nosso papel no mundo e o que Deus, né, espera de cada um de nós, qual o propósito dele na nossa vida? Quando nós começamos a compreender isso e fazer, né, de verdade uma vida plausível, digna, uma vida de fraternidade entre irmãos, uma vida de acolhimento, uma vida mais justa, mais igualitária, não que a igualdade vai existir, porque existe hierarquia em todos os lugares no mundo. Espiritual também há essa hierarquia, né? Mas nós precisamos ter o respeito, a convivência harmoniosa, onde uns podem ajudar aos outros, podem aprender uns com os outros. Então, o fato não é estar no templo o tempo todo, mas sim trazer essa aprendizagem para o seu dia a dia e ir, pelo menos que seja uma vez sim, nesse templo, onde todos comungam dos mesmos ideais, dos mesmos sentimentos, das mesmas emoções, alinhados ao propósito do Cristo, porque Ele nos convida para a sua seara todos os dias. E o bacana, quando nós regaçamos a nossa manga e realmente, né, queremos caminhar com Ele, tudo flui, tudo fica mais fácil, nós temos mais êxito, as coisas começam a andar, começam a acontecer. Isso que é legal, porque parece até que o fardo, né, vai ficando mais leve, que tudo vai fazendo sentido. E o que as pessoas precisam é essa proximidade com o Pai. E nós só teremos quando nós nos aproximarmos cada vez mais do nosso irmão. Né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Lembra essa fala do nosso irmão muito marcante? Então nós precisamos, né, do Mestre na nossa vida. E no momento que nós fazemos sentido isso, nós vamos preenchendo um vazio que as pessoas estão reclamando muito ter, um vazio existencial. Mas que vazio é esse? Essa falta de conectividade com o Pai. Todos querem uma conexão de internet, banda larga, sem intempéries climáticos, o tempo todo a internet se cai, se chove, não é um caos, todo mundo liga, todo mundo reclama que o provedor está ruim, que a internet está ruim, que vai trocar. Ninguém entende o clima-tempo. Mas com Deus não tem essa oscilação, né? De clima, de queda, né? Então, com Ele nós podemos conectar o tempo todo. Não temos nenhum impedimento. Nós é que achamos que Ele está muito distante de nós. Muitos pensam que o próprio Mestre, irmão Jesus, está muito longe de nós, mas na verdade estão próximos de nós. Basta orarmos, basta pedir. Ele mesmo diz: tudo que pedirem em meu nome, né? Deus, o Pai, lhe concederá. Então, nós precisamos acreditar em nós, na nossa fé, né? Ter confiança nesse Pai amoroso, justo, né? Bom, nós lembramos que a cada um, segundo suas obras, ele também disse. Mateus colocou isso bem para nós, né? O espírito, ao passar pelas provas, frutos dos seus próprios equívocos morais, das suas más escolhas, más tendências, se com resignação e aceitação, ele colherá méritos, né? Quando ele aceita o aprendizado, quando ele busca esse melhoramento, ele começa a ter méritos não só nessa existência, mas ele colhe, sim, frutos na vida futura. Essa vida futura é o nosso retorno na casa do Pai,
não é? É o mundo espiritual, é a nossa verdadeira morada, da qual nós deixamos temporariamente. Todos nós vamos voltar para lá. Um dia. Na verdade, nós vamos todos os dias quando dormimos, porque quem fica deitado é o corpo físico, reparando as fadigas do dia a dia, mas nós somos corpo material, nós somos corpo espiritual e nós, espíritos, vamos no mundo espiritual. Qual a diferença, né? Porque nós estamos ainda ligados ao corpo físico. Espíritos encarnados é denominado alma. E quando nós perdemos essa vestimenta material que é o corpo físico, nós retornamos a ser espíritos, né? Espíritos imortais, espíritos que estão ali em constante aprendizado e desenvolvimento. Então, o livre-arbítrio, ele se desenvolve, né? Vai se desenvolvendo o tempo todo à medida que o espírito adquire consciência. Então, quando nós vamos nos conscientizando que aquilo que a gente fez deu errado, nós não vamos fazer mais, porque não é aquele caminho. Então, nós vamos tentar uma outra forma de fazer uma tarefa, de resolucionar, né? Resolver mesmo uma situação, às vezes que parece embaraçosa, mas que nós fizemos de um jeito e não deu certo e nós vamos tentar de outro. Porque a vida é isso, a vida é para nós nunca desistirmos e sim tentarmos melhorarmos cada vez mais. E quando nós não conseguirmos sozinhos, nós precisamos ter uma humildade muito grande, especial, de buscarmos ajudas. Essa ajuda ela pode ser de profissionais terapeutas, né? Psicólogos, psiquiatras, neuropsicopedagogos e vários outros terapeutas e profissionais da saúde, mas é necessário a busca para ser ouvido. A escutativa faz toda a diferença. Muitas das vezes nós estamos cansados, sobrecarregados, quantos sorriem por fora, sangram por dentro. E tudo que nós precisamos é um acolhimento, é um olhar com empatia, alguém que fala, não precisa falar nada. Eu entendo o que você está pensando, o que você está passando, estou com você, pode contar comigo. Como que é bom, né? Nós podermos ajudar, auxiliar uns aos outros. Um agricultor, por exemplo, ele não fica ansioso na colheita, né? Ele fica tranquilo se sabe que cuidou da terra, que irrigou, que tirou as ervas daninhas. A ansiedade vem do abandono da plantação. Quantas pessoas estão vivendo essa ansiedade por esse abandono, por não procurar ser ouvido, procurar ser compreendido, falar das suas dores, dos seus sentimentos, das suas angústias. Então, muitos não estariam mesmo preparados se a colheita começasse hoje, porque estão guardando mágoas, estão guardando ódio, raiva, falta de perdão, estão com sentimentos embaraçosos. Então, ficariam numa situação bem comprometedora. Outros já estariam muito tranquilos, porque estão vivendo um passo de cada vez sem projeção muito futura. Não porque a vida não é importante, mas é porque eles valorizam o hoje, o agora, deixando amanhã para Deus. Porque o próprio irmão falou: amanhã a Deus pertence. Cada dia basta o seu mal. Lembram dessa fala de Jesus? Se para cada dia basta o seu mal e nós precisamos cuidar do hoje, porque o futuro pertence ao Pai Celestial, por que as pessoas estão vivendo tão angustiadas numa busca frenética pelo ter, trabalhando exaustivamente para juntar os tesouros da terra que a traça e a ferrugem corrói? Guardando para viver o futuro, se não sabe se esse futuro chegará.
Então, essa tarde, nós precisamos ter essa reflexão. O que eu estou fazendo? O que eu estou juntando no meu cesto? Não é? Porque se fosse hoje, se começasse hoje, né, essa colheita, o que eu estaria colocando nesse cesto? Eu estou amando, eu estou perdoando, eu estou colaborando, compartilhando, eu estou sendo solícito, eu estou sendo amigo, eu estou sendo compreensivo, estou sendo humano, estou sendo empático, estou sendo solidário. Quantas coisas boas nós podemos. Eu estou sendo simples, estou sendo humilde, ou eu estou sendo arrogante, antipático, antissocial, egoísta, não é? Não dou perdão, não me coloco no lugar do outro, não peço também, não acho que eu errei. Será que não tem muitos vivendo assim? Então, toda essa reflexão, ela é importante. Você tem cuidado da sua lavoura? O que estamos semeando? Estamos nessa tarde abençoada falando sobre a colheita. Então, meus irmãos, se a colheita começasse hoje, você estaria tranquilo? Nós ficamos aqui de apresentar 3 tipos de semente que plantamos todos os dias. Será que vocês já pensaram que sementes são essas? Primeira semente é a semente do pensamento. Quantos pensamentos nós temos? O homem é responsável pelo pensamento? O que vocês acham? Não é? Pois depende dele. Exemplo, reclamar do trânsito versus agradecer por ter um carro, criticar versus elogiar. Então veja bem, tudo vai depender do meu ponto de vista. Quantas pessoas reclamam da manhã se está chovendo? Outras reclamam se o sol está quente. Tudo é uma perspectiva daquele que olha o mundo com os seus olhos, mas nós podemos iluminar esse olhar, podemos olhar de forma diferenciada, aprender a ter olhares iluminados para que a vossa luz resplandeça em toda a face, em todo o corpo. Então, você ter sempre, né, um diferencial positivo em todas as situações da vida, isso é semeadura, isso é a boa semente. Então, primeiramente, a semente do pensamento, ela precisa ser muito bem trabalhada para que nós não possamos, né, cometer os erros, os equívocos, meter os pés pelas mãos. Quem nunca ouviu esse ditado, não é mesmo? Então, o homem, ele é sim responsável e depende do seu pensamento. Nós precisamos pensar para agir. Então, muitos gostariam de ter um carro para dirigir, mesmo no caos de um trânsito, na hora de um almoço, na hora de levar um filho para o colégio ou buscar. Nós sabemos, mas muitas das vezes as pessoas reclamam muito, né? Imagina, nós às vezes levamos 10 a 15 minutos da nossa casa ao trabalho ou ao colégio de um filho. Se fosse numa cidade maior, talvez nós levaríamos 1 hora, 1 hora e meia, porque o trânsito é muito maior, a quantidade de veículos, né? O caos no trânsito é muito maior, as pessoas estão mais agressivas, xingam, falam palavras erradas, né? Para todos, e não pensa que vale a pena agradecer, porque você não está ali na fila para uma embarcação, né? Você não está à fila para pegar um ônibus, para pegar um metrô, um trem. Você não está naquela condição exposta ao sol, às vezes ao perigo, né, de furtos. Nós sabemos que, infelizmente, ainda temos esses equívocos morais de alguns cidadãos que ainda não estão naquela condição de cidadãos de bens,
né? Mas às vezes vão, né, lesar, vão furtar outros indivíduos. Então, reclamar do trânsito é muito complicado, não vai resolver. Eu preciso é agradecer, pedir a Deus a paciência para que eu possa estar calmo, para que seja mais rápido, desenvolva mais o trânsito, para que eu possa chegar bem no destino. Então, tudo é a nossa maneira, né? Orar antes de ir, por exemplo, num médico, pedir para que ele seja iluminado para nos atender de forma positiva, para que, às vezes, uma receita de um remédio ou um pedido de um exame, ele se faça, né, necessário e seja ali amparado e mostrado o que nós precisamos tratar, cuidar de forma eficiente, eficaz no resultado daquilo ali. Aí nós temos a segunda semente. A segunda semente são as palavras, né? A palavra é uma semente sonora. Quantas pessoas você levantou ou derrubou com sua fala? Hoje, uma semana atrás, um mês, uma década, ou ao longo do seu caminho, da sua trajetória terrena? Tem palavras que é uma sonorização negativa, que derruba o outro, que faz com que o outro se desequilibre, faz com que o outro se sinta menor, muito diminuído, muito para baixo, e pense, né, em dar fim à própria existência, porque é um crime, né? Você rebaixar o outro porque você não consegue, às vezes, lidar com o brilho do outro, com o carisma do outro, ou com o outro que às vezes não está conseguindo sair daquele quadro que ele se encontra de dificuldade, de ansiedade, de depressão. Você também precisa de ajuda, mas não busca, critica só o outro. Na verdade, quando nós temos um familiar num processo de dependência química, nós somos codependentes. Quando nós temos um irmão neurodivergente ou com um transtorno qualquer outro de ansiedade, de depressão, nós já estamos também afetados, ou seja, toda a família precisa de cuidados especiais, de acolhimento, de escuta, não é? De respeito. Então, essa busca ela tem que ser familiar. Então, essa semeadura da palavra, nós precisamos usar as melhores palavras para levantar o outro, para estimular o outro, para mostrar que o caminho vale a pena, que a vida é maravilhosa, o quanto nós devemos amar, agradecer, ter empatia um pelos outros. Isso, essa é a segunda semente. A terceira semente, atitudes. Atitude boa, fora da caridade não há salvação, não é fora da igreja. Nós precisamos ir num templo, precisamos nos conectar, mas é fora da caridade não há salvação. Os obsessores, eles só deixam de te perseguir, né, e querer cobrar um erro que você cometeu com ele no passado. Todos nós temos alguma coisa que nós fizemos erradamente. Tem aqueles que nos perdoaram, já estão também ou numa condição na mesma evolução que a nossa, pelo perdão dado a nós, que fomos, né, algozes deles no passado, e ou então eles já estão mais à frente, né? Outros não nos perdoaram, outros ainda nos perseguem, eles estão presos no passado. Nós nos arrependemos de alguma coisa, tivemos a oportunidade do Pai, estamos aqui vivendo na atualidade, nessa reencarnação, porque nos arrependemos dos erros que praticamos lá atrás. Mas às vezes eles não saíram daquela condição, daquele tempo, eles ficaram presos naquele tempo. Mas eles nos perseguem, eles conseguem nos identificar, nos perceber numa nova roupagem, num novo corpo que foi preparado para nós, nessa nova existência, na nova família que constituímos, com a necessidade que temos de depuração, de colheita obrigatória, de reparação, de corrigenda moral. Então, veja,
nós podemos pedir perdão todos os dias pelos erros cometidos no passado, dos quais nós nos esquecemos, porque Deus é maravilhoso. Ele é um Pai muito bom, ele nos permite esse esquecimento, porque se nós recordássemos o mal que nós fizemos a algumas pessoas, ou aquelas que também fizeram mal para nós, como é que conviveríamos na mesma família, né? Com o pai, com a mãe, com o esposo, com os filhos, se eu posso ter lesionado alguém ou vice-versa. Ou seria por obrigatoriedade ou eu não gostaria de conviver. Então, talvez eu não aceitasse, né, a reencarnação. E isso ia prolongar um sofrimento nas zonas umbralinas e tal. Então, veja que Deus é bom, nós temos esse esquecimento. Temos um presente que é o livre-arbítrio, né? Podemos pensar e agir. E já temos a consciência, o intelecto mais desenvolvido do que na primitividade dos homens selvagens. E hoje nós podemos pensar antes, né, para depois agir. Diante do pensamento que nós tivemos, ainda podemos refletir e analisar se esse é ou não um bom pensamento, estar assertivo ou não, vou ter uma consequência do pensamento se eu agir com ele, positiva ou negativa. Então é maravilhoso essa consciência do pensar e do agir. Então essa terceira semente é a atitude que eu preciso, né, estar tendo aí, tomando, oferecer um copo de água, dar um bom dia, ter paciência no engarrafamento, pequenas sementes, grandes colheitas. As pessoas pensam que fazer caridade precisa ter muito dinheiro. E isso não é verdade, porque as pequeninas sementes é você escutar, é você dar um bom dia, é você perceber que o outro está triste, que o outro está chorando, é se aproximar. Posso fazer algo para te ver sorrindo? Posso fazer algo por você? Percebi que você está tão para baixo, não fica assim não, eu posso orar por você? Algo maravilhoso é orar um pelos outros. Isso é uma lei maravilhosa, é a lei justa. Deus é bom. Então, tudo que nos acontece é obra divina, né? A lei, ela não cobra a intenção, ela cobra a ação. Por isso que a semente da atitude, ela é maravilhosa, porque ela proporciona colheitas vindouras, né? Você sabe o que tem plantado? Você já pensou nisso? O que você está plantando? O que você plantou hoje? Quantas pessoas você já convidou e levou e conseguiu que estivessem no templo, que tivesse esperança em Deus, gratidão pela vida e jamais desistisse? E se a colheita fosse hoje? Vamos pensar, né? Vamos pensar nisso. Nós precisamos, e parece que é uma coisa boba, mas não é. Nós precisamos pensar na nossa, no nosso plantio, né? Bom, a família. Se partisse hoje um filho seu, uma esposa, um esposo, um pai, uma mãe, né? Se você partisse hoje, ou seja, se você desencarnasse, morresse, o que eles diriam de você? O que você acha? Que você foi presente ou ausente na vida deles? Porque esse presente e esse ausente é muito relativo, porque às vezes você pode conviver com a pessoa e estar tão ausente da vida dela que ela sente um vazio tão grande, uma solidão tão grande, que ela prefere se excluir, afastar de tudo e às vezes vem a cometer algo irreparável, né? Naquele momento ali, vai ser reparável só na outra reencarnação, que é dar fim à própria existência, porque Deus planeja junto conosco, né, nos dando uma oportunidade reencarnatória de um tempo aqui na vida terrena. Então, nós não temos o direito de abreviar a vida. Nós temos que ir a hora que precisarmos, a hora que Ele nos chamar. Então, ninguém deve abreviar a vida de ninguém, nem a própria vida, nem pela eutanásia por causa de um sofrimento.
Se tem irmãos sofrendo, é uma necessidade depurativa. Muitas das vezes o sofrimento é implorado, pedido, suplicado por nós. Mas aí temos esquecimento, aí depois ficamos lamentando e ainda colocamos a culpa no pai. Por que que eu sofro tanto? Você não olha por mim? Claro que ele olha. Só que você fala, você não escuta as minhas preces. Escuta. Nós precisamos orar até que escutemos o Pai, né? Porque ele nos escuta e nos orienta todos os dias. Então, a família, quando, né, você partir, pode falar que você foi uma pessoa maravilhosa, sempre presente, né? Que sente muito a falta daquela energia toda. Mas como pode falar, poxa, fulano estava aqui e não estava, era tão ausente, né? Quantos vivem dentro de casa trancado num quarto, não conversa com ninguém? E aí, essa semente, né, que a gente está escolhendo as boas sementes, né? Essa semente é a semente da qualidade. Quem está com essa semente? Você tem essa semente da qualidade? Qualidade de tempo, qualidade de presença. Não importa se você vai ficar com alguém ali por 5 minutos, mas que seja de qualidade, que seja para amar, para sorrir, não é para se alegrar, não para ferir, para maltratar, para humilhar, para fazer o outro se sentir mal. Segunda semente, a gente está distribuindo as sementes agora. Semente do trabalho. Você trabalha com honestidade ou no jeitinho? Essa semente ela é muito importante, né? Nós precisamos refletir e escolher a semente da integridade. Como que é bom deitar no travesseiro e ter um sono tranquilo, né? Porque nós fizemos o dia valer a pena, tudo que nós fizemos é correto. Se Jesus estivesse do nosso lado, ele se alegraria, ele aplaudiria, porque a nossa atitude é de cristãos. Não adianta falar Senhor, Senhor e entrar nas portas do céu, não entra, porque você precisa se render, né? Você precisa se depurar, você precisa perceber que você ainda tem más tendências, más inclinações e passar pela corrigenda moral. A outra, você com você tem se perdoado, se tratado bem? Essa é uma importante necessidade, porque não adianta eu tratar o outro bem e me tratar mal, achar que eu não mereço, que eu não presto. Quantas pessoas falam, eu não valho nada? Todos têm aquele valor, né? Todos têm o valor. Então, essa é a semente da reforma íntima. Conhece-te a si mesmo. A pessoa quer conhecer o outro, né? Eu te conheço. Conhece a si, não ao outro, porque cada um segundo sua obra. O que você está sendo capaz de já fazer pelo seu semelhante, de semear? Você está com essas boas sementes aí da integridade, da presença do tempo de qualidade, da reforma íntima. E com Deus? Sua fé é de domingo ou de todos os dias? Tem as pessoas que vão no culto, professam sua fé apenas domingo. Domingo elas são cristãs, domingo elas são, né, fervorosas em todos os adornos, em todos os rituais de uma igreja. Mas e os outros dias da semana? Os outros dias pode enganar, pode mentir, pode trair, pode passar a perna, pode fazer o que quiser, porque aquele dia ela ora para absolver todos os erros dos demais dias da semana. Nós não podemos ser hipócritas, como Jesus disse, caiados por fora e podres por dentro. Nós precisamos de uma oração vigilante. Nós precisamos orar e vigiar, disse ele, né? Então, a parábola do semeador lá no Evangelho, ela vai dizer para nós, né, que quantos multiplicam as sementes, quantos conseguem prosperar e outros não por causa dessa avareza, né, por causa do egoísmo, sendo que tudo nós precisamos ter é amor e caridade, é semear, não é?
um amor incondicional, porque com certeza a fartura será muita numa colheita próspera. Que tipo de solo você tem sido para a sua vida? Ainda dá tempo de plantar, tá, meus irmãos? A boa notícia é que enquanto há vida, há tempo de semear. Como começar hoje, você sabe? Primeiro, arrancando as ervas daninhas, um vício, uma mágoa, uma mania por vez. Não tente limpar a roça num só dia. Vamos ficar exaustivos, não vamos conseguir e ainda vamos errar culpando alguém. Segundo, regar o que presta, reforçar uma qualidade por semana, paciência, perdão, alegria. Terceiro, não esperar colher amanhã o que plantou hoje. Ninguém consegue. Nosso irmão Chico Xavier, ele dizia, né? Ninguém vai colher milho se plantou urtiga. Mas se plantou o milho hoje, a colheita vem no tempo certo, não é amanhã. Conclusão: vamos tentar pensar num travesseiro. A ideia: você dorme em paz? Se sua cabeça encosta no travesseiro e a consciência está tranquila, sua colheita já começou faz tempo. O sono do justo é adubo para a alma. Emmanuel fala para nós: não há morte, há colheita. Então, o convite, meus irmãos, nessa tarde, já finalizando o nosso programa Uma Razão para Viver, é para que você saia com tudo isso que nós falamos aqui hoje e plante só uma semente diferente da que você tem plantado de ontem para trás. Seja diferente a partir de agora. Escolha a tua melhor semente, porque ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai florescer, ela vai dar frutos. E está arriscado os pássaros virem e levar, espalhando, pulverizando, para que novas sementes possam surgir. Que Jesus possa te amparar, te abençoar e que você seja instrumento da vontade do Pai. Que Ele possa nos envolver carinhosamente. Nós desejamos uma noite maravilhosa para todos. Então, queridos ouvintes, uma boa noite, um grande abraço. Aqui é Daura Alves e nós nos despedimos por aqui. Que Deus nos abençoe. Um abraço.